Então vamos à aula de hoje, Introdução a Macros. Esse assunto, na verdade, inicia uma nova fase do curso, que é a parte de programação, macros e VBA. Então vamos começar com o seguinte problema. Imagine que você, no seu trabalho, receba todo dia, fruto de um banco de dados, um arquivo texto contendo todas as vendas do dia anterior. E você precisa fazer uma totalização para apresentar ao seu chefe. Então, todo dia você pega, você importa os dados, prepara a planilha, calcula os totais e apresenta o relatório. A grande pergunta que se faz é a seguinte: seria melhor apertar um botão e tudo ser feito automaticamente? Pois é, essa esse é o propósito da macro: automatizar tarefas, em que você possa resumir tudo isso num simples clique de botão ou uma combinação de teclas. Então vamos fazer isso. Imagine então que você esteja em uma planilha e vamos emular, imitar o que você faria. Todo dia de manhã eu vou lá, abro o Excel, clico no menu Arquivo, Abrir, procuro o arquivo de textos, e aí eu encontro a minha fatura. Vou pegar aqui, por exemplo, a fatura de segunda, e vou abrir. Ele é um arquivo texto separado por ponto e vírgula. Então, eu vou escolher aqui delimitado, avançar, ponto e vírgula, avançar e concluir. Muito bem. Então, ao final, você vai colocar aqui o total. Ops, total. E vai colocar o total nas vendas, no serviço e no custo. Tudo bem. E depois vai formatar a sua planilha. Você pode oferecer o melhor ajuste, selecionar, oferecer o melhor ajuste, depois pegar a primeira linha, colocar negrito, itálico, como você achar melhor. A mesma coisa aqui na final, negrito, itálico. Pronto, aí você já está pronto, pode apresentar para o seu chefe. Muito bem. Mas no outro dia, no dia seguinte, você vai ter que repetir todas essas tarefas. Você quer automatizar isso. Como é que seria isso aí? Bom, nós temos a opção aqui de gravar macros. Então, aqui no menu Exibição, Macros, nós temos um gravador de macros. Então, o segredo é você, antes, ensaiar todas as etapas que você vai fazer e depois gravar a sua macro, certo? É, sempre tentando usar ou um conjunto de teclas ou um menu. Muito bem. Então eu vou fechar essa fatura e como eu vou fazer várias faturas, por padrão, eu vou dar o nome de fatura simples, que vai ser a minha importação. Então aqui eu vou pegar a fatura de segunda, vou copiar, Ctrl C, Ctrl V, e vou chamá-la apenas de fatura. Vai ser o meu arquivo padrão para importação. Muito bem, feito isso, posso voltar então, posso fechar essa planilha, não salvar, e pronto. Estou pronto para começar a salvar. Primeira coisa, vou colocar o cursor aqui na célula 1. Vou fazer todo o processo, iniciando com o cursor na célula A1. Muito bem. Então vamos lá agora em exibição, macros, gravar macro. Vou dar o nome de importar fatura. Vou atribuir a conjunto de teclas Ctrl I. Na verdade, ele vai botar Ctrl Shift I, porque Ctrl I já existe, né? Que é colocar o texto em itálico. Vou armazenar nessa pasta de trabalho
E aqui em descrição, eu vou dar uma descrição, né? Importação da fatura, do arquivo de fatura, texto de fatura. Pronto. Uma descrição simples, certo? Para, se por acaso eu precisar distribuir essa macro para outra pessoa, ela ter uma indicação do que significa. Então, vou clicar no botão OK. Pronto, a partir de agora, tudo que está sendo feito, tudo que estará sendo feito, estará sendo gravado. Então, eu vou executar passo a passo as minhas tarefas. Então, eu venho aqui no menu Arquivo, Abrir, Arquivo Texto, Fatura, Abrir. Ele vai acionar o assistente de importação, vou escolher delimitado, avançar, ponto e vírgula, avançar, concluir. Muito bem. Agora eu vou para a última linha. Para ir para a última linha, eu vou usar o conjunto de teclas Ctrl seta para baixo, que me levará para a última linha, independente de quantas linhas são. Então eu venho aqui, Ctrl seta para baixo, mais uma seta para baixo, para ele ir para a última linha. Agora eu vou escrever total, vou acionar a tecla para a direita 4 vezes até ficar debaixo da coluna E. 1, 2, 3, 4. Agora eu vou inserir a função autossoma. Então agora em página inicial, autossoma. E atenção, vou pressionar Ctrl Enter para ele inserir a fórmula e manter o cursor nesta célula, senão ele ia para baixo. Ctrl Enter. E agora eu vou preencher para o lado. Muito bem. Para finalizar, eu vou formatar essa planilha. Então, eu vou acionar Ctrl Home para ele ir para o início da minha planilha. Vou selecionar a linha. Selecionei. Vou aplicar negrito e itálico. Muito bem. Tirei a seleção. Vou para a última linha com Ctrl seta para baixo. Vou selecionar a última linha, negrito e itálico. Para finalizar, eu vou selecionar toda a planilha e vou aplicar o autoajuste. Pronto. Apliquei o autoajuste, tiro a seleção, posso concluir a minha gravação. Então, eu volto lá no menu Exibição, Macro, parar a gravação. Parei a gravação. Muito bem. Vamos testar para ver se funciona? Então, eu vou fechar aqui este arquivo, não vou salvar, e vou testar a minha macro. Eu vou acionar com o teclado Ctrl Shift I. Eu poderia também, alternativamente, vir aqui em macro, exibir a macro, aparece aqui a macro que a gente acabou de gravar, importar a fatura e executar. Mas eu quero executar isso aqui com o mínimo conjunto de teclas, então eu vou acionar Ctrl Shift I e ok, funcionou, muito bem, está perfeito. Então, em princípio está ok, né? Nosso trabalho está automatizado. Então vamos imaginar que passa-se um dia, chegou na terça, você estava trabalhando na segunda, agora vamos pegar então os dados de terça. Então, para manter a coerência, vou não salvar, eu vou então eliminar esta fatura, dar um del aqui, e vou pegar então de terça. Vou fazer uma cópia, Ctrl C, Ctrl V, e vou chamá-la apenas de fatura. Então agora o arquivo que se chama fatura, ele contém os dados de terça-feira. Então eu vou voltar para a minha planilha e vou então selecionar Ctrl Shift I. Opa! Não fui bem sucedido, porque neste dia, dia 6, ele contém mais dados de venda.
E no meu caso aqui, ele manteve a linha como sendo a linha 14. Puxa, ele não percebeu que eu queria colocar aqui ao final. Não foi bem sucedido. Essa macro não está atendendo o meu propósito. Mas se você for uma pessoa observadora, vai ter notado que uma das opções da macro é você usar referências relativas. Então será que se eu gravar usando referência relativa, será que ele vai ser bem sucedido? Vamos testar. Então eu vou fechar sem salvar, não salvar. Agora eu vou gravar a macro usando a opção usar referência relativa. Então, eu vou acionar aqui, usar referências relativas. Ok, está acionado. Então, agora eu vou gravar a mesma macro, só que usando referência relativa. Então, para não... Como já tem uma chamada macro de importar fatura, eu vou escrever, então, eu vou batizar essa macro como importação, referência relativa. Vou escrever sem acento e sem espaço. E vou dar uma outra tecla diferente para preservar aquela que já está, né? Ctrl Shift I refere-se àquela macro que foi feita com referência absoluta. Então eu vou chamar essa aqui de Ctrl Shift R. Macro que usa referência relativa. Perfeito. Ok. Então agora eu passo a gravar. Vou executar os mesmos passos. Vou aqui no menu Arquivo, abrir, fatura, abrir, delimitado, avançar, ponto e vírgula, avançar, concluir. Agora eu vou para a última linha, Ctrl seta para baixo, mais uma vez a seta para baixo, escrevo a palavra total, vou acionar a seta para a direita 4 vezes, vou inserir o autossoma em página inicial, autossoma, certo? Ctrl Enter para manter o cursor nesta célula e vou preencher para o lado. Vou acionar Ctrl Home para ele ir para a primeira linha. Vou selecionar esta linha, negrito, itálico. Vou tirar a seleção, vou Ctrl seta para baixo, vou selecionar esta linha, também vou formatá-la com negrito itálico. Vou selecionar toda a planilha e aplicar o autoajuste. Tiro a seleção e concluo então a gravação. No menu Exibição, Macro, Parar, Gravação. Vamos testar para ver se vai funcionar corretamente? Então, vou fechar, não salvar. Então, agora eu tenho que acionar Ctrl Shift R. Então, Ctrl Shift R. Muito bem. Aparentemente funcionou. Talvez o autoajuste não tenha sido perfeito, mas aparentemente funcionou. Então, beleza. Vamos ver então se ele funcionará para o dia seguinte. Então, eu vou fechar essa macro, desculpa, essa planilha, não salvar. E aí agora eu vou apagar esse fatura e pegar o próximo dia. Então, é quarta. Então, Ctrl C, Ctrl V, vou rebatizá-la como simplesmente fatura. Fatura. Então, agora eu posso verificar se a minha macro, cravada com referências relativas, se ela vai se aplicar a este dia também. Então, é Ctrl Shift R. Aparentemente funcionou, porque eu tinha feito para a linha 17, este tem
né? 21, né? Dados de venda, e aparentemente ele funcionou. Mas, da mesma maneira, como você foi bem observador para resolver este problema, você também vai observar que ele aparece aqui com um tagzinho. O que significa esse tag aqui? Significa que tem um erro. A fórmula nesta célula refere-se ao intervalo que tem números adjacentes a ele. Quer dizer, então pode estar omitindo células. Se eu der um double clique aqui, xiii, ele também não foi bem sucedido, porque ele omitiu essas células aqui. Ele deveria incorporar todas as células. Então, também não foi bem sucedido. Resolvi um problema, mas não totalmente. Então, também não a satisfez completamente. Você veja que o gravador de macros, ele é muito importante, porque ele automatiza tarefas, sim, automatizou tarefas, mas frequentemente a gente precisa promover ajustes. Daí a necessidade de a gente aprender um pouquinho de programação. A gente não precisa aprender todos os meandros, os detalhes e detalhes da programação, mas a gente precisa conhecer um pouquinho, porque a gente vai, em aulas futuras, né, promover ajuste para que, por exemplo, essa macro funcione da maneira como se espera. Ok? Onde está essa macro? Ela está num ambiente de programação. Nós temos o VBA, que é o Visual Basic for Application, certo? Que é muito parecido com o Visual Basic. E também temos o ambiente de programação, que é o VBE, Visual Basic Environment. Environment é o ambiente. Então, o VBE é o ambiente de programação. Onde eu acesso o ambiente de programação? Eu utilizo o conjunto de teclas Alt mais F11 do teclado. Então, Alt mais F11, eu vou acionar o VBE. Vou mostrar para vocês aqui agora. Alt F11. Então, vocês agora estão vendo o VBE. Esse é o ambiente de programação. A gente vai, em aulas posteriores, detalhar tudo com bastante calma, com tranquilidade. Tudo isso aqui. Vocês não precisam entender tudo que está aqui. É só para saber que, como se faz para acessar o ambiente de programação, aqui, ó, Microsoft Visual Basic. Então, aqui em Visual VBA Project, em módulos, certo? Nós temos, não, aqui em aula 11 de maio, módulo, temos o módulo 1, e aqui então vocês estão vendo a macro, as duas macros que nós criamos, importar a fatura, você veja que ela começa com sub, importar a fatura, e termina com end sub. Aqui mais abaixo, vejam que tem aqui um comentário, né? E o comentário que eu dei lá, importação de arquivos de texto e fatura. E a tecla de atalho. Mais embaixo aqui nós temos o segundo macro que a gente fez, importação de referência relativa. Também tem aqui o descritivo, a tecla de atalho, mas aqui ao final a gente sabe. Então, em princípio, você não precisa entender o que está aqui. A gente vai detalhar isso tudo com absoluta calma, certo? Então, por hoje, a mensagem é essa. O gravador de macros, ele é super interessante, vou voltar para cá, porque ele automatiza as tarefas, mas muitas vezes a gente precisa promover ajuste, por isso a gente precisa saber um pouquinho de programação, daí a necessidade de aprender o VBA. E não só para também dar um poder de automatizar e resolver muitos problemas aqui no Excel. Ok, pessoal? Então eu vejo vocês na próxima aula. Tchau!